Aos pés das montanhas de Moabe, as impressionantes ruínas do mosteiro de Santo Eutímios ainda estão em pé. Foi aqui nesse deserto semiárido que Santo Eutímios, um bispo armênio de Melitene, fundou seu principal mosteiro no final do século IV com 12 discípulos. Na verdade, os pioneiros do monaquismo no deserto foram os armênios, e a figura mais famosa é Santo Eutímios. Nós encontramos em fontes gregas que existiam centenas de monges armênios no deserto, além, é claro, dos gregos, capadócios e georgianos. Este movimento levou dezenas de milhares de monges para a Judéia e montanhas Moabe, especialmente para o deserto entre Belém e Jericó. Um grande número de monges eram armênios e alguns destes tornaram-se superiores de ilustres mosteiros. Nestes mosteiros, durante o V século, foi traduzido o Lecionário de Jerusalém na língua armênia, produzindo um livro notável e único chamado Lecionário Armênio. Este é o primeiro documento deste tipo na Terra Santa, estabelecendo os detalhes específicos da liturgia nos lugares santos, com a intenção de ser um guia para os monges e adoradores daquele tempo. Assim, os armênios preservaram muito dos ritos tradicionais da igreja primitiva de Jerusalém, que levaram também à Armênia. Nos tempos apostólicos, a Armênia foi evangelizada pelos apóstolos Judas Tadeu e Bartolomeu. Durante séculos, o cristianismo foi praticado na clandestinidade, até se tornar a religião oficial do país em 301, pelo edito do rei Tiridate III. The Armenians were the first nation. A Armênia foi a primeira nação a adotar o cristianismo como religião do Estado. Não como um país, mas como uma religião do Estado. Quando o rei se tornou cristão, ele foi batizado por São Gregório, o Iluminador. A partir do ano 301, peregrinos armênios se deslocaram em massa para a Palestina, viajando através do país até lugares distantes como o Sinai. A presença deles está documentada nas cartas de São Jerônimo em 386. Estes mosteiros foram construídos para facilitar a passagem e viagem das pessoas. Muitos vinham de navio e chegavam a Jafa, isto é, por via marítima, mas algumas pessoas chegavam por terra e tinham como albergue os mosteiros que estão em Alepo, Lataquia e Gaza. Alguns peregrinos deixaram caros memoriais, como ornados pisos de mosaico, que são testemunho da passagem deles pela Terra Santa. São Gregório, o Iluminador, o fundador da Igreja Armênia, foi educado em Cesareia. Ele mergulhou na tradição bizantina. Assim, o cristianismo armênio foi formado e enriquecido pelo intenso contato com a antiga Síria e as igrejas bizantinas. A língua e o alfabeto dessas igrejas foram adotados pelos armênios antes do surgimento de sua própria língua no V século, após a criação do alfabeto pelo monge Mesro Maxtodes. Logo depois da adoção do cristianismo, os armênios quiseram ter seu próprio rito, e eles inventaram um. Além disso, a Igreja Armênia foi profundamente inspirada por sua experiência na Terra Santa. Você pode ter visto já historicamente que por volta de 50 anos após a adoção do cristianismo, os armênios estavam na Terra Santa tentando testemunhar a história do Senhor. E Jerusalém foi uma grande inspiração para a Armênia. Na verdade, todos os textos de Jerusalém foram levados para a Armênia, e nossa liturgia foi baseada na liturgia de Jerusalém. Na verdade, a ligação entre Palestina e Armênia se estende por mais de 1.600 anos. Houve uma considerável relação mútua. A Palestina reforçou o desenvolvimento da nova fé armênia contra o zoroastrismo da vizinha Pérsia. A Armênia foi sempre cercada por não cristãos, e para impor sua identidade, desenvolveu e aprofundou sua identidade cristã.
A Armênia também foi uma das mais ardentes defensoras do dogma cristão universal. Como outras igrejas primitivas, os armênios rejeitaram todo tipo de heresia. A liderança da Igreja Armênia participou de todos os concílios da Igreja primitiva, incluindo Niceia, Éfeso e Constantinopla, mas não adotou as resoluções do Concílio de Calcedônia, principalmente por razões políticas, rejeitando assim a tentativa de Bizâncio de unir todas as tradições da Igreja. Houve um grande fluxo de peregrinos e monges entre a Armênia e a Terra Santa. Assim como a comunidade eclesiástica bizantina, os armênios gozavam de um estatuto especial de imunidade em Jerusalém, que foi inicialmente concedido pelo califa Omar em 638 e mais tarde confirmado por Saladino, logo após a partida dos cruzados. Os armênios também desempenharam um papel importante na manutenção dos lugares santos. Como fiéis cristãos, eles usaram sua influência para melhorar a posição e o status dos cristãos na Terra Santa. As the Crusades happened, geographically, the Crusades had to pass through Armenia. Como as cruzadas aconteceram e geograficamente os cruzados tiveram que passar pela Armênia, desenvolveu-se, portanto, uma relação entre os armênios e os cruzados, basicamente como um movimento de solidariedade dos armênios em relação aos seus irmãos ocidentais. E como o reino armênio era o único reino cristão da região, foram desenvolvidas relações matrimoniais entre o reino de Jerusalém e o reino armênio, e as 3 primeiras rainhas foram armênias. A Idade Média assistiu à intensificação da relação entre a Armênia e o Ocidente. Um dos aceleradores desse processo, os casamentos da realeza, que foram se multiplicando. O latim tornou-se uma das línguas do Tribunal de Justiça da Armênia. Essa aproximação com o Ocidente, criando relações estreitas com a Igreja Católica, ocorreu entre 1100 e 1375, durante a existência do Reino da Armênia Menor, que se situava na Ásia Menor, no Mar Mediterrâneo. We had communities of Italians, Venetians, Pisans and Houveram comunidades de italianos, venezianos, genoveses e pisianos no reino armênio no século XI e XII. Essas relações com a Itália continuaram. Por isso, com a Itália e a França, temos pelo menos 1000 anos de relacionamentos. Sob o Império Otomano, embora no início ainda gozando de imunidade especial em Jerusalém, a comunidade armênia teve de lutar para manter sua identidade, bem como as outras igrejas, porque foram impostas muitas regras novas sobre os cristãos. But there was a time when we had 72 churches and monasteries. Sim, mas houve um tempo quando tínhamos 72 igrejas e mosteiros na Terra Santa. Mas porque fomos fracos e não conseguimos obter qualquer ajuda desde o século XIV, não tivemos nenhum líder político e foi cortada a comunicação entre a Armênia e os armênios de Jerusalém. Assim, nós fomos deixados por nossa conta. Houveram momentos ruins nos séculos XIV e XV, especialmente quando os turcos chegaram. Dessa forma, a peregrinação à Terra Santa não era fácil nesses anos. Em 1854, a introdução das regras do status quo, regulamentando os serviços litúrgicos e os direitos de posse nos lugares santos, diminuiu as tensões entre as comunidades cristãs e definiu o papel importante dos armênios. Status quo means the Status quo significa os direitos das comunidades tal qual é e foi elaborado na década de 1850. accepted during 1850s. Desde o V século, havia uma comunidade armênia organizada na Palestina. Muitos peregrinos apaixonavam-se pela terra e ali permaneciam. O bairro armênio de Jerusalém se originou como uma extensa rede de residências para os peregrinos. O bairro armênio atualmente abrange 1/6 da área total dentro dos muros da Cidade Velha. O Patriarcado Armênio de Jerusalém se originou no século VII e é um dos 4 edifícios da Igreja Armênia. Sua jurisdição se estende ao longo de toda a Palestina, Israel e Jordânia. Ele vê como vocação principal a manutenção dos lugares santos, principalmente as igrejas da Natividade e do Santo Sepulcro. 3 vezes por semana, conforme determinado pelo acordo status quo, os monges armênios e jovens seminaristas fazem uma procissão litúrgica na Igreja do Santo Sepulcro, que passa pela Capela de Santa Helena, também conhecida como a Capela de São Gregório Iluminador.
We are the guardians along. Nós somos os guardiões, juntamente com a Igreja Católica, os frades franciscanos e o Patriarcado Grego Ortodoxo. Uma das instituições mais importantes do patriarcado foi o seminário de 200 anos de idade. Muitas gerações de sacerdotes foram formadas aqui, antes de serem enviadas para diferentes partes da diáspora armênia. A comunidade armênia também tem uma escola secundária que foi criada em 1869. Foi a primeira escola coeducacional em Jerusalém. Duas instituições intelectuais fazem parte do trabalho intelectual armênio na Terra Santa: a Biblioteca de Manuscritos e a Biblioteca Pública Gulbenkian. A Biblioteca de Manuscritos é tão antiga quanto o Mosteiro do Patriarcado, que é realmente um dos mais antigos mosteiros ativos na Terra Santa. Ele contém cerca de 4.000 manuscritos antigos, alguns datam do século VIII. Muitos textos patrísticos sobreviveram apenas em traduções armenas. Muitos estudiosos vêm de todo o mundo para consultá-los. É um repositório de séculos de erudição monástica. A Biblioteca Gulbenkian tem um total de 120.000 volumes. Os armênios foram os primeiros a ter a imprensa na Terra Santa. A primeira tipografia pertencia aos armênios, entre o século XVIII e início do século XIX. Eles também foram os pioneiros na introdução de muitas artes e ofícios. Em particular, se destacaram os trabalhos manuais, como a fotografia, cerâmica e trabalhos em metal, sem esquecer sua maravilhosa cozinha. Nós, armênios, trabalhamos com cerâmica em Jerusalém por cerca de 400 anos. Decoramos a Domus da Rocha em Jerusalém, a Igreja Armênia de São Tiago e também a Igreja de São Marcos, que hoje pertence aos siríacos. Ela esteve com os armênios no século XVI. Assim, tudo que costumava estar nas mãos dos armênios no século XVI foi decorado. Alguns anos antes do massacre, trouxeram um artesão armênio da Turquia para renovar as peças do Domo da Rocha. Essa pessoa veio aqui e não pôde voltar para a Turquia, porque o massacre começou. Então, ela se estabeleceu em Jerusalém. A joia do bairro armênio na cidade velha de Jerusalém é a Catedral de São Tiago, ou melhor, dos dois grandes santos que se chamaram Tiago. As fundações da Catedral de São Tiago datam do século V, mas as dimensões atuais são do período dos Cruzados. É considerado um dos mais populares santuários e local de peregrinação em Jerusalém. Abriga o túmulo dos apóstolos Tiago Maior e Tiago Menor, o primeiro bispo de Jerusalém. Entre as tradições mantidas com maior cuidado pela Igreja Armênia, os ciclos litúrgicos, os diferentes rituais e o calendário litúrgico. A liturgia e os rituais armênios são muito especiais, não só pela particularidade da língua armênia, mas também pela síntese única de tradições bizantinas e siríacas, com contribuições posteriores da Igreja Latina, expressas sobretudo nos hinos. Armenian liturgy, which is very old. A liturgia armênia, que vem do início da igreja, foi instituída em Jerusalém. Imediatamente após o cristianismo ser declarado como religião do Estado na Armênia, começamos a desenvolver a nossa igreja, o calendário, os sacramentos, principalmente a liturgia divina, que na Armênia chamamos isso de sub-badarak, isto é, sacrifício. Tem uma forma única, mas possui várias outras liturgias divinas. São Tiago, a de São Basílio, João Crisóstomo, tudo isso tem uma forma completa. Na Idade Média, é claro, por causa da estreita relação com o Ocidente, a liturgia armênia tinha algumas outras partes que também foram adicionadas. A língua litúrgica é chamada de armênio clássico. Em nossas igrejas, até hoje, tudo é realizado em armênio clássico. Todas as cerimônias litúrgicas, independentemente do tipo, vésperas, liturgias da noite ou da manhã, e tem um caráter único e exclusivo, para orar, para cantar. Através dessa língua clássica, todos se unem. Eu poderia dizer que é um ponto de união para os armênios.
A liturgia é essencialmente cantada, como em outras tradições orientais da Igreja. In its origin, Armenian church music, therefore, Portanto, em sua origem, a música da Igreja Armênia é um uníssono, com uma só voz, e até agora, em certas partes da Igreja Armênia, a tradição é mantida. Início do século XIX, nossas liturgias foram desenvolvidas e harmonizadas para coro misto. As tradições da Igreja Armênia, principalmente, e lindamente decorada, temos muitos hinos em unidade, no mesmo espírito, um belo espírito de adoração. Quase todos os dias, a Igreja Armênia celebra a festa de um ou mais dos seus santos, local ou universal, marcadas por grande pompa e cerimônia. São as festas dominicais e a Grande Semana, em janeiro, quando as festas de São Tiago e outros importantes santos são comemorados. Também entre as ocasiões mais solenes estão as várias festas da Cruz e da Assunção da Virgem Maria no final de agosto, quando há uma procissão da Cidade Velha ao túmulo da Virgem no Getsêmani, um dos lugares santos confiado e administrado pelos armênios, neste caso juntamente com a comunidade ortodoxa grega. Mas a celebração mais impressionante de tudo é a Semana Santa, durante a qual paramentos e objetos litúrgicos requintados são retirados do tesouro e utilizados. O tesouro da Catedral de São Tiago é muito conhecido. Por mais de um milênio acumulou objetos de arte, principalmente doado como atitude de piedade. A arte armênia em Jerusalém é um subproduto da peregrinação. É particularmente significativa devido à destruição maciça da arte armênia durante o genocídio. Esta é uma das poucas coleções armênias no mundo que permanece intacta. Cerca de um terço da comunidade armênia de Jerusalém remonta ao tempo dos cruzados. Os demais vieram após o genocídio e assim rejuvenesceram a comunidade. Na Palestina, o número de armênios dobrou após o genocídio. Hoje eles são cerca de 10 mil, incluindo 2 mil em Jerusalém. O nosso número em 48 era 15 mil, divididos igualmente entre Jaffa, Haifa e Jerusalém. Infelizmente, por causa das guerras, muitos armênios se tornaram refugiados. O número de armênios em todo o mundo é de 7 milhões, e temos uma diáspora. A Armênia em si possui cerca de 3 milhões. Há uma diáspora na Rússia, e temos uma diáspora na América, França e Oriente Médio. Na sequência do genocídio, no ano 1915 a 1917, e a perda da maior parte da Armênia histórica e do patrimônio da sua igreja, sacerdotes, edifícios, as posses, a arte litúrgica e textos, a sobrevivência das comunidades armênias ocorreu no exílio. O Patriarcado Armênio de Jerusalém tinha um papel muito importante na conservação da história e tradições da Igreja Armênia. O Patriarcado também desempenhou um papel fundamental na formação de novos sacerdotes e bispos para serem enviados para a diáspora, para a transmissão de sua cultura tradicional e identidade, e a fim de perpetuá-lo, comunidades armênias da diáspora fundaram muitas sociedades, centros comunitários, associações de esporte, jornais e escolas. We have in the Armenian community or in the convent in Jerusalem we have Nós temos, como na comunidade armênia ou no convento armênio em Jerusalém, clubes. Lá se toca músicas armênias, se aprende um pouco da história. Caminhando pelo bairro armênio de Jerusalém, se tem uma forte sensação de identidade social ligada à preservação de uma cultura, com seus antigos costumes e modo de vida tradicional. É como uma cidade dentro da cidade. No entanto, os armênios estão totalmente integrados na vida econômica e social da Cidade Santa e se consideram habitantes de Jerusalém o tempo todo, embora nunca se esqueçam de suas raízes armênias. Os armênios possuem um histórico de fortes relações ecumênicas com as outras igrejas, e especialmente com os frades franciscanos da Custódia da Terra Santa, da Igreja Católica Romana. Actually, in the Holy Land, we have a special relationship with the Franciscan Church. Na Terra Santa temos uma relação especial com os franciscanos.
porque em 1551, quando a ordem franciscana foi expulsa do cenáculo, os armênios acolheram por 7 anos os frades franciscanos em um pequeno mosteiro, onde podiam rezar como quisessem. Acho que em Jerusalém, nós às vezes falamos que pertencemos a uma igreja particular, como grega, armênia e latina, mas basicamente somos uma família. A relação com as igrejas irmãs aqui em Jerusalém, eu diria que é cordial. As igrejas se reúnem de vez em quando para discutir coisas que em comum lhes dizem respeito. Bem, eu diria que a Igreja de Jerusalém, naturalmente tendo em conta as diferentes denominações que formam a Igreja de Jerusalém, é a continuação da Igreja de Pentecostes. E, portanto, o papel da Igreja é continuar a anunciar a mensagem de Pentecostes através da pregação do Evangelho, dizendo que o nosso Senhor é único e que Ele nos salvou. A pregação do Evangelho iniciou-se em Pentecostes aqui em Jerusalém, e a igreja foi também estabelecida primeiro aqui em Jerusalém, como acreditamos que todas as igrejas são partes do corpo de nosso Senhor Jesus Cristo. Elas possuem o chamado de continuar a anunciar o Evangelho por todo o mundo. A igreja aqui deve ser um modelo de amor, respeito e unidade do corpo de nosso Senhor Jesus Cristo para o mundo. Of course, if the light came out from É claro que se a luz saiu do Santo Sepulcro de Jesus, essas coisas também devem sair daqui. Hoje, a Igreja Ortodoxa Armênia, que também gosta de ser conhecida como Igreja Apostólica Armênia, permanece fiel ao seu papel histórico de ser uma ponte entre o Oriente e as igrejas do Ocidente e tradições. Ela afirma que está aberta à plena comunhão com outras igrejas, mas sem comprometer a sua própria tradição e identidade mais profunda. Ela vê o ecumenismo como a comunhão entre as igrejas que reconhecem entre si riquezas e individualidade. The Armenian Church, since the very first day of its inception, believed in the oneness of the Church. A Igreja Armena, desde o início, acreditou na unidade da Igreja. Nós, no Credo Apostólico, ou Credo Niceno-Constantinopolitano, repetimos durante cada missa: cremos em uma só Igreja Apostólica Universal. We, as an Armenian Church, nós, como uma igreja armena, mantemos o princípio da unidade no essencial e de liberdade em coisas secundárias, o que significa que o que é fundamental para manter a unidade da igreja é ter a mesma fé, em geral, mas também ter a liberdade de culto de nosso Senhor através da nossa própria língua, cultura, rito. Pensamos que o Papa, que é bispo da Igreja Católica Romana, poderia ser o primeiro entre os iguais, e não superior aos outros. We believe in oneness of the church. Of course, there are the first among the equals. Nós acreditamos na unidade da Igreja. É claro, há o primeiro entre os iguais. Nesse âmbito, aceitamos que alguém tem de ser o primeiro entre os iguais. Deve haver uma ordem na Igreja, uma teologia e um só batismo. Em Jerusalém, a relação entre a Igreja Ortodoxa Armênia e sua irmã Igreja Católica Armênia é boa. Pertencendo a uma nação puramente cristã, com cristãos de fé profunda, a solidariedade entre os armênios é muito forte e transcende todas as outras considerações. Para as outras igrejas, a Igreja Armênia é, em muitos aspectos, um modelo de igreja mártir, mantendo sua fidelidade a Cristo através dos séculos, no meio de muitas dificuldades. Eu acho que uma grande conquista do povo armênio como povo é que eles sobreviveram à história. E alguns anos atrás, nós celebramos 1.700 anos de fé cristã. E não em condições fáceis. Basicamente por isso. Quem continua a acreditar no Senhor, o Senhor vai acompanhá-lo na história. Esta é a nossa força.